A doença de Fabry foi pela primeira vez descrita em 1898. É uma doença genética, rara, panétnica, com uma prevalência estimada de 1 para 3.100 recém-nascidos do sexo masculino. Resulta de uma mutação genética com consequente deficiência da atividade de uma enzima, a alfa-galactosidase A. Esta enzima é responsável pela degradação de glicosfingolípidos nos lisossomas das células do nosso organismo. A sua deficiência conduz à acumulação progressiva destas substâncias nas células e sua consequente disfunção. Trata-se de uma doença hereditária de transmissão ligada ao cromossoma X, ou seja, os homens com a mutação apresentam a doença, uma vez que só têm um cromossoma X. Ao contrário do que se acreditou durante muitos anos, as mulheres com mutação não são meramente portadoras, podendo desenvolver manifestações clínicas tão severas como as dos homens. Sendo uma doença genética, é importante salientar que existe o risco de outros elementos da família serem doentes ou portadores da doença, devendo procurar aconselhamento especializado. A doença de Fabry é muito heterogénea, apresentando um espectro variável de gravidade e de progressão. Contudo, habitualmente manifesta-se mais cedo e de forma mais severa nos homens do que nas mulheres. Na sua forma clássica, a doença de Fabry pode manifestar-se desde cedo na infância, com episódios de dor neuropática intensa, sintomas gastrointestinais, hipohidrose, episódios de febre recorrente e inexplicados. Ao longo dos anos, afeta gradualmente a função dos órgãos vitais e pode causar a morte prematura ou a morbilidade significativa, resultando de complicações renais, cardíacas ou cerebrovasculares. A suspeita clínica da doença de Fabry deverá ser confirmada nos homens pelo teste de diagnóstico standard que se baseia na determinação da atividade da enzima, em gotas de sangue seco colhidas em kit próprio. Nas mulheres, o diagnóstico definitivo exige o estudo genético, a identificação da mutação familiar específica no gene da alfa-galactosidase A. Diversos trabalhos demonstram que o diagnóstico definitivo da doença de Fabry é feito, em média, 15 anos após o início dos sintomas. Para responder às necessidades assistenciais, sociais e educativas para as doenças raras, criou-se em Portugal uma estratégia nacional tripartida entre os Ministérios da Saúde, Segurança Social e Educação. No contexto da saúde, foram certificados centros de referência, entre outras patologias para as doenças hereditárias do metabolismo, em que se incluem as doenças lisosomais de sobrecarga, como a doença de Fabry ou as mucopolissacaridoses. Está estabelecida uma rede de comunicação entre estes e as suas congêneres europeias e foram ratificados critérios de referenciação para os doentes. São sua missão, na avaliação clínica dos casos, dispensa das terapêuticas, incluindo medicamentos órfãos. Para as DLS existe uma Comissão Nacional que regula a sua utilização, criação de registros nacionais, investigação clínica e formação. Está em fase de implementação a conexão a centros afiliados de caráter distrital, promovendo a prestação de cuidados de proximidade e a ligação à medicina geral e familiar. A doença de Fabry foi uma das primeiras doenças lisossomais de sobrecarga para a qual foram desenvolvidas terapêuticas específicas de doença, o que permitiu melhorar a qualidade de vida destes doentes. Desde 2001 que estão disponíveis duas formulações de terapêutica de substituição enzimática, a algalsidase alfa e a algalsidase beta. Estas permitirão modificar a progressão da doença renal e cardíaca, bem como aliviar a dor neuropática destes doentes. Em 2016 foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento uma terapêutica com chaperones, migalastat, para doentes com mutações suscetíveis. E esta terapêutica demonstrou não inferioridade relativamente à terapêutica de substituição enzimática. Não obstante, diversas novas formas de terapêutica encontram-se em fase de desenvolvimento, já em fase clínica, nomeadamente novas formulações de terapêutica de substituição enzimática, terapêutica de redução de substrato e terapia génica, antevendo-se um futuro promissor no tratamento desta doença.